Se você fosse fazer uma hierarquia das maiores invenções do mundo moderno, qual seria o seu ranking? Para mim, em primeiro lugar, sem dúvida, seria o Bitcoin. E logo atrás viriam as stablecoins. Essa invenção, chamada stablecoin, cria uma nova categoria de investimento, que se torna uma das pontes para investir no próprio Bitcoin. E vamos entender hoje o que são stablecoins e por que elas são tão importantes para o mercado como um todo. Me chamo Hamilton Haskell, sou um dos fundadores das Chainless e o meu objetivo aqui é te tornar financeiramente soberano. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso me dá um incentivo enorme para vir continuar produzindo aqui para vocês. Então se inscreva e aperte no sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Bora pro conteúdo? Pessoal, tô aqui agora aqui com a tela branca para ensinar para vocês o que é stablecoin e como que ela pode estar nos ajudando. Bem, pessoal, antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui assistindo o vídeo e bora para mais um conteúdo. Pessoal, vou explicar aqui para vocês o que seria uma stablecoin. Pessoal, uma stablecoin ela nada mais é do que um token que equivale a igual a uma unidade de moeda fiduciária. Ah, Milton, o que é uma moeda fiduciária? Pessoal, moeda fiduciária é toda aquela moeda que representa um país. Então a gente pode ter o USD, dólar, a gente pode ter o real, a gente pode ter pesos argentinos. Então toda moeda fiduciária é aquela que tem uma legalidade em algum governo, em algum lugar. E o que é um token, Hamilton? Cara, um token, ele nada mais é do que um smart contract, onde esse smart contract está atrelado a uma unidade financeira dentro da blockchain. Então, pessoal, o que é um token? É basicamente uma unidade financeira. Show? E pessoal, e como é que funciona uma stablecoin no final do dia, né? Pessoal, lá atrás, no início do mercado de cripto, de Bitcoin, existia uma corretora chamada Bitfinex. Se não me engano, ela existe até hoje. A Bitfinex foi uma das primeiras corretoras que eles fizeram algo chamado hoje popularmente como on-ramp e off-ramp. Eles tinham um sistema onde eles precisariam fazer on-ramp do dinheiro e off-ramp do dinheiro. Isso, pessoal, on-ramp, off-ramp, é basicamente a entrada do dinheiro no mercado de cripto. Entrada. E a outra aqui é a saída do dinheiro. Saída do dinheiro no mercado de cripto. Então, um lado fazia a entrada, o outro fazia a saída. Então, on-ramp, off-ramp, são dois conceitos que a gente vai ver mais para frente. A Bitfinex, ela ficou muito grande, muito popular por isso. E eles foram os primeiros a criarem um modelo chamado stablecoin de dólar. E isso acabou fazendo com que essa stablecoin de dólar começou a ficar muito popular, porque eles eram muito grandes, eles acabaram fazendo isso por muitas vezes, e eles deram início a uma criptomoeda aqui chamada de USDT, e que depois foi se desvinculando dessa corretora e acabou criando uma empresa por trás chamada Tether. Então, Tether é a empresa por trás do USDT, mas lá no início era a própria Bitfinex. E alguns dos sócios hoje da Bitfinex se tornaram também da Tether. A Bitfinex, se vocês forem ver, o histórico dela foi hackeada, ela acabou dando ações da própria empresa para reaver o valor, mas eu não quero entrar na história da Bitfinex propriamente dita, mas sim do Tether, do USDT, que foi a primeira e mais popular stablecoin de dólar que surgiu. E a grande solução pela qual começou a surgir o SDT foi por conta dessa funcionalidade que eu expliquei aqui para vocês, que é o on-ramp, off-ramp. Quando a pessoa fazia o on-ramp, a entrada ou saída de dinheiro do mercado,
O que era depositado na conta da pessoa era o USDT. E aí começou a surgir um novo padrão. E esse padrão existe um token que ele tem uma certa conversibilidade com real, com dólar, aonde para cada um USDT equivalia a um USD. Isso, pessoal, fez com que o mercado entrasse em um novo padrão, aonde outras corretoras que não tinham essa funcionalidade de on-ramp ou off-ramp conseguissem atuar. Então, empresas como a Binance e até mesmo mercados secundários como o mercado descentralizado começaram a se utilizar do USDT. Porque, primeiro, eles não precisavam trabalhar com o dólar propriamente dito. E quem ficava com esse grande problema era a empresa Tether, né? Então a Tether, que é a dona do USDT, ela ficava com essa bronca de receber os dólares e emitir um token. E daí essa pessoa ela conseguia entrar numa corretora melhor do que a própria Bitfinex, que era a Binance, ou fazer transações no mercado centralizado. E ela sabia que a outra contraparte iria conseguir confiar no USDT. Naquela época, existia alguns indícios de falar assim, pô, será que o USDT ele é conversível para $1? Será que vai sempre manter assim ou algo do tipo? A grande questão é que o USDT, ou a empresa Tether, ela nunca teve um problema referente à solvência, né? Então, sempre quando chegava com o token USDT na Tether, você conseguiria receber os seus dólares. Você sempre recebia os seus dólares referentes de depósito da USDT. Então, você conseguia vender seu Bitcoin por USDT e mantinha sempre a convertibilidade. O USDT, pessoal, foi a primeira stablecoin a criar um padrão de token que valia $1. Beleza? Logo depois surgiu uma outra empresa que também fazia esse tipo de serviço, que se chama Circle. A Circle, ela deu origem ao USDC. E assim como o USDT, a Circle, ela vem de uma outra corretora chamada Coinbase. A Coinbase, ela é a empresa por cima da Circle. A mesma história que aconteceu com a Bitfinex. O USDC, em certa medida, pelo fato de ser a segunda cripto stablecoin de dólar, ela acabou se posicionando de formas diferentes do que a USDT. Tem pessoas que têm um certo clubismo de falar o USDC é melhor, o USDT é melhor, mas isso não nos convém agora no nosso momento. Mas vocês entendem que essas duas criptomoedas, elas têm um modelo que existe uma instituição, seja ela Circle ou Tether, né? Então existe uma instituição que está ligada a um banco, né? Então tem aqui um banco e as pessoas vêm aqui com seu dinheiro, depositam e aqui eles emitem um token que vai para a pessoa. Então a pessoa que ela tem uma carteira e esse dinheiro aqui vai para dentro da carteira da pessoa ou uma conta que ela tenha dentro de uma corretora. E o grande problema que eles resolvem, tanto a Circle quanto a USDC, é esse problema de on-ramp, off-ramp, que outras instituições têm. Então, relacionamento com o banco, não são todas as instituições que têm esse bom relacionamento com o banco ou têm uma infraestrutura tecnológica para fazer isso. Então, tanto a Tether e a Circle, elas têm esse sistema funcionando com eles. Beleza? Então, eles cuidam da on-ramp e off-ramp, enquanto eles oferecem um serviço de rampa para as pessoas. E esse modelo de stablecoin é comumente chamado de stablecoin centralizada. É uma stablecoin centralizada. Por quê? Porque depende de um agente central, que é a instituição, que é a Coinbase, que é a Circle, que é a Bitfinex. Então, eles dependem de uma instituição centralizada. Beleza? Existe uma outra stablecoin que ela é muito famosa,
que é uma stablecoin descentralizada, tá? E aí a gente vai começar a falar de outras stablecoins. Existem stablecoins algoritmos, existem stablecoins de forma descentralizada, e uma das mais famosas dela é a DAI. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque daria um vídeo apenas para a DAI, mas veja que a DAI ela não se utiliza de um sistema de on-ramp ou off-ramp propriamente dito, mas ela nasce no mercado de smart contracts. E nesse mercado de smart contracts, a DAI ela nasce como um sistema altamente colateralizado, então colateral. A DAI é uma stablecoin algorítmica onde o usuário ele deposita Bitcoin ou ele deposita Ethereum e ele remove DAI de uma forma algorítmica. E a confiança que se dá pela DAI não é por meio de uma instituição, mas sim pelo código que é aberto e pode ser auditado por qualquer pessoa e pelo colateral. Beleza? Pessoal, esses são os dois modelos de stablecoin. Stablecoin centralizada e stablecoin descentralizada. Pessoal, esses dois conceitos de stablecoin centralizada e descentralizada, eles dão início a um novo modelo de trabalho que se chama RWA, que as siglas basicamente significam Real World Assets, que numa tradução geral significa que são ativos do mundo real, são tokenizados, né? Então, stablecoin, principalmente stablecoin de dólar, foi o primeiro RWA tokenizado. Foi a primeira moeda a ser tokenizada. E depois vieram outras. E hoje a gente está em um momento onde existem vários RWA sendo tokenizados, né? Então, os principais hoje em dia, além da stablecoin, são mercado de ações e dívida. Mas aqui é um papo para outra história. Eu só queria abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês que existem essas categorias. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre RWA e sobre os mínimos detalhes sobre esse mercado e coisas tokenizadas, deixem aqui no comentário que eu faço mais um vídeo falando sobre isso, beleza? Mas pessoal, depois de fechar esse parênteses aqui sobre RWA, existem outros tipos de stablecoin, né? Então, a gente viu stablecoins centralizadas e stablecoins descentralizadas. Mas existem stablecoins que elas são stablecoins locais. Existem stablecoins que elas são locais, né? Vou botar aqui um L, locais. O que são as stablecoins locais, Hamilton? Cara, elas são basicamente uma stablecoin semelhante ao USDT, semelhante às stablecoins centralizadas, como o USDT e o USDC. Só que essas stablecoins locais, elas têm um intuito muito interessante, que é de ser uma stablecoin com a moeda corrente do lugar de origem. Para quem é usuário Chainless, isso fica muito claro, porque na Chainless a gente tem uma stablecoin chamada BRZ. BRZ é a primeira stablecoin de real do Brasil, né? Ela nasceu em 2017 e com o grande intuito de facilitar o onboarding, então o on-ramp e o off-ramp. O on-ramp e o off-ramp de instituições que não querem estar muito próximas de banco ou não querem ter uma atrelação. Então, o que acontece é que acaba utilizando BRZ ou stablecoins de real para isso. Pessoal, em um lugar onde você encontra
o BRZ é na Chainless, né? Então, a Chainless, você consegue fazer um Pix e receber BRZ. A gente tem uma parceria com o pessoal da Transfero, que seria a empresa responsável pelo BRZ. Então, a Transfero é a responsável pelo BRZ e ela é responsável por fazer o on-ramp e off-ramp. Hoje aqui na Chainless não é a gente que faz o on-ramp e off-ramp. Quem faz é a Transfero quando o intuito seu é fazer um depósito com o BRZ usando stablecoin de real e tudo mais. Aí, Hamilton, por que a stablecoin de real faz sentido ainda mais no caso da Chainless, que é uma carteira onde você tem a autocustódia dos seus ativos? Pessoal, o BRZ, assim como o SDC e o SDT, eles são 1 para 1 com o real. Significa que para cada 1 BRL, cada real no Pix, você recebe 1 BRZ. O que isso significa, Milton? Significa que você está, quando fazendo essa transação de Pix, você está comprando 1 BRZ. Depositando 1 BRZ na sua carteira Chainless, né? Na sua Chainless, você recebe esse valor e aí você tem acesso dentro da plataforma da Chainless a um mercado descentralizado. E aqui, pessoal, aqui entra a magia. Porque na Chainless, você está negociando com uma outra contraparte ou por meio de smart contract que você não conhece quem é. Você não sabe quem é o responsável por essa outra contraparte. E com o BRZ, a compra que você está fazendo é 1 para 1 com o real. Então, um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é, imagina o seguinte, imagina que você vai comprar 100 mil reais em BRZ. Você recebe exatamente 100 mil BRZ. Nesse caso, que você recebendo 100 mil BRZ, você faz a troca por Bitcoin ou por USDC ou por USDT. E aí, essas trocas que você faz totalmente no mercado descentralizado. Esse mercado descentralizado, em certa maneira, nós, como Chainless, a gente não tem a obrigatoriedade legal de falar que você fez isso ou aquilo. Pelo menos hoje, na legislação brasileira, quem tem essa obrigatoriedade é você cliente. Então, se você quer acessar o mercado descentralizado via real, essa é uma das melhores alternativas, né? Então, sendo você o responsável pela declaração, é você que tem que declarar, né? Então, você vai lá e declara o quanto você acha necessário. Quando você compra o BRZ, você comprou um token que vale R$1. E quando você for vender esses 100 mil BRZ, você não tem lucro sobre a sua operação, né? Então, o lucro é zero, porque o intuito do BRZ é sempre ser igual a 1 BRL. Então, não existe lucro sobre a operação de entrada e saída disso. Então, não existe ganho de capital na operacionalização de BRZ. E todas as transações que acontecem dentro da Chainless, a gente não tem obrigatoriedade da declaração e quem é o responsável por isso é você. Pessoal, no mais é isso, tá? Foi uma aula breve, rápida. Existem algumas funcionalidades aqui sobre o SDC e o BRZ, tá? Uma delas aqui, então, do USDC e USDT é que você pode usar em vários cartões de crédito internacionais. O cartão de crédito da Chainless vai ser desativado, não houve tanto uso como a gente gostaria, mas existem vários outros cartões que você pode estar utilizando. E o BRZ, ele pode ser utilizado
em transações Pix. Dentro da Chainless você consegue fazer escaneamento de QR Code, fazer o pagamento de Pix e tudo mais, né? Então, BRZ tem total ligação com o Pix. Além disso aqui que eu falei, né, que BRZ não afere lucro nas operações de Pix BRZ e nas transações descentralizadas, quem tem a obrigatoriedade da declaração é o usuário, ainda mais estando em uma carteira, tá? Quem está na carteira está protegido ali tanto com a autocustódia quanto a autodeclaração, beleza? Pessoal, é isso por hoje e eu também vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu acabo falando de como criar uma conta dentro da Chainless e lá tem um código exclusivo para você. Então vai estar aqui. Espero que o editor, que sou eu, coloque isso. Então vai ter ali como criar uma carteira da Chainless e também vai ter ali como fazer uma pool de liquidez, que é uma das funcionalidades que tem dentro da Chainless que você provém liquidez para o mercado descentralizado. Beleza, pessoal? Temos alguns links aqui também na descrição. Então, temos ali um WhatsApp, caso você queira entrar no WhatsApp aqui da empresa. E no mais é isso. Te vejo até a próxima.